sobre isso. Gente, é sobre isso! Sejam muito bem-vindas e bem-vindas. Eu tô muito feliz com esse encontro quase cósmico, assim, a gente estava falando aqui, né, Gabi? Energia, querida. Energia, que a gente está aqui com um propósito muito lindo de compartilhar muitas coisas legais com vocês, com todos vocês que estão ouvindo a gente. É um encontro, assim, que nasceu tão natural, tão de alma, quase que inexplicável, né, Gabi? A gente estava contando aqui para os meninos que a gente se conhece há pouco tempo, mas a gente tem uma conexão, assim, profunda. E hoje a gente está aqui para falar um pouco disso com todos vocês. A gente teve essa necessidade de dividir isso que a gente estava sentindo, essa necessidade. Que necessidade é essa, Gabi? Fala você. Necessidade de compartilhar, de nos unirmos, de falar para as pessoas, calma, tá tudo bem, né? A gente vive nesse caos, né, da vida moderna, todos os compromissos que a gente tem. Então, somos mães, somos esposas, somos donas de casa, somos empresárias, somos empreendedoras. E como dar conta de tudo? Quer dizer, existe esse equilíbrio perfeito? E aí, eu acho que o que nos uniu aqui é porque, de cara, a gente se olhou e falou assim, gente, não existe esse equilíbrio perfeito e tá tudo bem. Então, realmente, foi uma conexão de alma, uma conexão de energia, de querer fazer o bem, de querer falar com as pessoas abertamente sobre a vida como ela é, sobre todos os desafios, né, sobre as angústias, sobre as dores, mas também sobre o que funcionou para a gente. Para quem sabe, isso servir de incentivo, de estímulo para que as pessoas possam ser cada vez mais felizes dentro da sua vida. É isso, e ter essa leveza, né? Então a gente vai falar um pouquinho desse caos maravilhoso da vida real. E essa tentativa de equilíbrio, e essa coisa que a gente tenta buscar, que muitas vezes fica utópica, e essa coisa dessa mistura da vida real com a vida digital. É tanto assunto, né, Gabi? Mas vamos nos apresentar, né? Porque a gente tá falando aqui, mas a gente nem se apresentou ainda. Gabi, quem é a Gabi? Quem sou eu? Bom, a Gabi é casada com o Pedro. A Gabi tem 2 filhos, o Davi, de 9 anos, a Marina, de 7 anos. A Gabi tem 3 cachorros. Porque imagina, vamos já é um caos. Mais um pouco de caos já nessa vida. Caos. Achamos mais um caos aqui. Então, temos uma casa muito dinâmica com Larry, Barney, Nutella. A Gabi é empresária, a Gabi é publicitária, a Gabi tem uma agência de comunicação e marketing na área da saúde, que se chama Wellmaker. Já fica a dica aí, hein? Vamos lá buscar o Wellmaker, hein? E eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço e principalmente pelas pessoas com quem eu faço. E eu acho que isso é uma lição para mim, para a vida, sabe? Quando realmente eu tenho pessoas ao meu redor com quem eu compartilho dos desejos, dos valores, as coisas fluem, né? Então, sou completamente realizada no trabalho, mas estou sempre tentando equilibrar os pratinhos da minha vida. Quer dizer, como é que a gente dá conta de tudo? Além disso, ainda sou dona de casa. Nossa! Tenho uma casa em São Paulo, uma casa em Campinas, né? Mais os cachorros, os filhos, enfim. E tá aqui hoje gravando um podcast. E eu acho que, acima de tudo, a Gabi é leve, a Gabi é positiva, a Gabi acredita que as coisas vão dar certo. Então, eu tenho uma fé inabalável. Essas palavras vêm da minha avó, que tem 94 anos, que é uma grande inspiração para mim. Lindo. E fiquei emocionada. Ah, é isso! Eu amo a minha avó. Inspirações. Vó, beijo. Inspirações. Então, essa é a Gabi. E claro que ao longo dos nossos episódios vou contar muito mais sobre mim. E agora queremos saber da Elisa. Ai, né, meu gente? Deus, quem é a Elisa? Pra falar a verdade, eu acho que eu vi a Elisa pessoalmente umas 5 vezes na minha vida, tá?
Eu esqueci de dizer que eu tenho 42 anos. Então, assim, 5 vezes é muito pouco. Então, eu também quero saber mais sobre você, querida. Nossa, a gente está aqui se conhecendo junto com vocês. Não é que é tanta energia boa, gente, que a gente não tem como não deixar isso para o mundo. Essa é a ideia. Bom, quem é a Elisa? Vamos lá, eu sou a Elisa, sou curitibana, estou aqui em Campinas, mas eu passei 22 anos da minha vida morando em diversas cidades do Brasil, fora do Brasil também, porque eu trabalhei em multinacional muitos anos da minha vida. 22 anos foram, né? Sou casada com o Flávio, mãe do Enzo, de 7 também. Nos conhecemos aí, já tem uma conexão, ó, já fica uma dica de conexão nossa aqui. E eu tô aqui em Campinas há 3 anos, depois de um processo longo de transição de carreira. Então, sim, também vamos falar sobre isso ao longo dos nossos episódios. Esse tema, assim, é quentíssimo, né? Fazer uma transição de carreira depois de 22 anos, todo esse processo. E eu mudei completamente a minha vida. Hoje eu sou franqueada de um estúdio de bike indoor. Depois também a gente dá a dica de onde que fica esse estúdio. Fica aqui em Campinas. Pode falar o nome? Pode falar o nome, Estúdio Velocity. Em primeira mão. Para os nossos ouvintes e ouvintes. Exatamente. E assim, hoje eu sou muito realizada no meu trabalho. Foi uma transição de carreira que não foi fácil, então a gente também vai contar isso ao longo dos episódios, porque não é fácil você desconstruir algo que você construiu tanto tempo na sua vida. E hoje eu sou muito realizada porque o que me motivou a fazer isso foi uma busca de propósito, da gente devolver para as pessoas uma série de conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo dos anos. Sou uma pessoa super para frente, super de energia alta, como vocês podem estar observando aí. Fico assim, né? E a gente quer aqui compartilhar disso, desses desafios, de como né? A Gabi falou sobre equilíbrio, então eu também tenho esse desafio. De ser empresária, de ser mãe, de dar conta de tudo isso. E ainda a gente quer fazer o podcast para levar isso para as pessoas. Então, não é fácil equilibrar todos esses pratinhos, né? Mas eu acho que vem essas perguntas. A gente precisa equilibrar? Vai estar equilibrado tudo isso todo o tempo, né? Então, eu sou uma pessoa que adora essa questão de diferentes culturas, de mudar de cidade, de começar algo novo, como é isso aqui pra gente hoje. Então, isso aqui me deixa já com frio na barriga, porque isso é gostoso, né? Essa energia. Eu acho que a gente se conhecer, fazer o que dá prazer pra gente, colocar a nossa essência, as pessoas sentem isso ao nosso redor. Então, eu acho que esse é aí um dos ganchos importantes que a gente quer falar com vocês, que existe equilíbrio perfeito? Dá para equilibrar tudo? Dá para viver nesse caos com leveza? E aí? Vamos falar sobre isso? Vamos. Eu acho que, assim como a gente, né? E por isso a gente começou tudo isso, muitas pessoas devem se questionar, né? Putz, como é que eu faço para ser essa pessoa perfeita e ter esse equilíbrio perfeito? Então, aqui é um espaço para a gente falar francamente, né? Sem medo, sem julgamento, né? Falar de um lugar realmente verdadeiro e genuíno. E eu, né, comentei, então eu tenho uma agência de comunicação e marketing e o mundo digital faz parte do meu dia a dia. E eu me preocupo por mim e me preocupo também pelos meus filhos. Gente, haja saúde mental para dar conta de tudo isso, né? Nossa, esse é um tema, assim, saúde mental, gente, olha, é um capítulo inteiro, né, Gabi? É um capítulo à parte. Mas no mundo hoje, em que existe o universo digital e o universo real, a gente precisa de muita saúde mental, muito pé no chão, para saber distinguir esses dois universos, né? E saber o que aproveitar de cada um desses universos. Absorver aquilo que faz sentido, mas com muita moderação, com muita cautela. Senão, a gente pode se perder. E sempre buscar formas de nos conectar com a nossa essência, com quem somos, né? Então, quem é a Gabi? O que a Gabi gosta de fazer? Porque quanto mais a gente se conecta com a nossa essência, mais a gente reverbera uma energia positiva à nossa volta. Então, a gente se conectar com a nossa essência, a gente consegue ser melhor empresária, ser melhor mãe, ser melhor esposa,
as coisas começam a fazer sentido na nossa vida, ciente de todas as nossas imperfeições. É isso, né? Eu acho que falar dessa coisa, dessa ilusão desse equilíbrio perfeito, né, Gabi? Então, acho que eu vou pegar esse gancho seu aqui para falar da gente ser a gente mesmo nesse contexto. Porque a gente fica buscando, né, vamos deixar a vida toda equilibrada. Tá tudo equilibrado nesse momento. Tá equilibrado pra você, Gabi? Não! Pra mim também não. Ai, caos! Então, assim, né, acho que a primeira coisa é a gente desmistificar isso, né, gente? Assim, somos empresárias, somos mães, esposas, queremos ser amigas, queremos sair com as amigas. E esse equilíbrio perfeito, ele não existe. Acho que essa é a primeira coisa que eu quero deixar aqui pra quem tá ouvindo a gente. Não existe. Eu acho que o que existe é a consciência de aonde está equilibrado no momento, aonde eu estou colocando mais foco, e a consciência de onde está menos desequilibrado nesse momento, e a gente fazer isso de um processo consciente, né? Que a gente faça essa análise da nossa vida e entenda as áreas aonde você precisa dedicar mais nesse momento, né? Então, claramente, marido, filho, eu sei, vou dedicar mais para vocês. Porque, né? Já vem a culpa, né, gente? Mulher, culpa, empresária, tudo. A gente tem uma coisa de culpa que fica aqui, né? Também será um espaço de terapia aqui. Também será um espaço de terapia. Vamos falar de culpa, de tudo isso, gente. Que sim, a gente sente, né? Sim, tô me sentindo super culpada aqui. E é sobre isso, né? Acho que a gente entender, bom, nesse momento é essa área que eu preciso me dedicar, entender que eu sou imperfeita, porque sim, eu sinto culpa, e sim, eu sou imperfeita, não vou dar conta de tudo, e aceitar isso, principalmente entendendo aquelas diferenças que você falou, né, Gabi, entre as pessoas. E a gente estava tendo um papo muito legal, eu e a Gabi, das diferenças, né? E uma delas, por exemplo, foi eu e a Gabi, a gente é super social, a gente adora se reenergizar, em contato com os amigos, saindo para almoçar com as amigas. A gente precisa desse contato social, né? A gente estava comentando, nossos maridos não, são bem diferentes. Eles precisam ficar. A gente tem isso em comum também. Temos isso em comum também. São várias coisas. Você já pensou 2 pessoas dentro de casa com essa energia? Meu Deus, sai de perto. Então, assim, pessoal, só um parênteses, que o pessoal que tá fazendo a gravação estão concordando. Tipo, meu Deus do céu. Não damos conta. Ninguém aguenta. E é isso, né? A gente ter essa consciência. Gente, não é fácil estar com a gente. Porque a gente essa outra energia, a gente quer isso. E você imagina nossos maridos que são diferentes, têm uma outra necessidade, querem ficar mais tranquilos, querem ficar mais quietos para se reenergizar, porque isso é a beleza do diverso, da coisa diferente. E a gente precisa, isso é o equilíbrio. A gente entender que uma pessoa de um jeito, a outra da outra. E como é que a gente busca, então, esse equilíbrio? Se flexibilizando, né? E dentro disso que você falou, eu acho que, assim, a gente encontrar a beleza no caos, né? Por entender também que, assim, o que a gente quer? A gente quer organizar a nossa vida para que não haja o caos? Não! Porque é esse caos que dá esse gás, que dá essa motivação, né? E que nos faz refletir e trazer soluções, né? De fato, aquela coisa assim, os desafios têm a capacidade de nos transformar, isso é uma verdade, né? Eu acho que se a gente vivesse dentro daquele modelo da vida perfeita, onde houvesse esse equilíbrio perfeito e tudo funciona maravilhosamente bem, onde a gente buscaria essa motivação? Então, a gente verdadeiramente compreender isso. E nesses momentos de caos, a gente parar, respirar. No meu caso, eu escuto Enya, tá? Se alguém se interessar. É assim que eu encontro, né? É assim que eu me conecto com o meu eu. Mas você parar, respirar e falar assim, calma, está tudo bem, né? O que eu posso trazer de lições que me são válidas, né? E como é que eu posso transformar isso em algo melhor e maior? Parece utópico, mas não é. Quando a gente vive isso no dia a dia, a gente transforma realmente. Mas é um exercício diário. Essa Gabi que está aqui falando com vocês hoje não é a Gabi de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, de 10 anos atrás. A gente está em constante evolução. E é importante a gente compreender isso e a gente está confortável com isso. Né? Eu acho que hoje, assim, todos os desafios que eu passei, todo esse caos,
esses 3 cachorros, porque a vida estava boa. Por que eu fui inventar um terceiro? Um border collie, sabe, um cachorro com uma energia. Eu precisava disso? Não, né? A Gabi não precisava disso, mas a Gabi quis isso. E quando a Gabi olha hoje, foi importante isso, foi gostoso, isso me trouxe uma energia, uma vitalidade que eu precisava. Então, é a gente estar bem, né, com as nossas diferentes versões e olhar daqui para frente. É isso, essa beleza. E você falou uma coisa muito importante, né, Gabi, que é aquela versão perfeita de que vemos nas redes sociais. Então, acho que esse é um tópico que a gente podia falar um pouquinho agora aqui também, né? Porque as redes sociais, a gente participa muito das redes sociais, até pelos nossos trabalhos, a gente está bem exposta nas redes sociais, a gente participa e a gente entende a importância da rede social em todo o processo de marketing, né, de vendas, de posicionamento, mas esse alerta desse cuidado, né, de gerar uma percepção de perfeição para as pessoas, né? E a gente está falando aqui de equilibrar no caos, então com uma visão perfeita que está lá na rede social, né? E as fotos lindas que as pessoas falam, nossa, como essa vida é linda, né? De viagem, de gente feliz na foto, de uma coisa utópica muitas vezes, né? E isso acaba gerando comparações, cobranças para algumas pessoas de que essa busca por aquela perfeição, né, que a rede social traz para a gente ali. E essa pressão de que eu preciso, ou está faltando na minha vida, ou eu não tenho. E por trás de tudo isso, a gente sabe que não é bem assim, né? A gente sempre gosta de postar ali algumas coisinhas também, né? O que a rede social não mostra. E a maioria das pessoas nem mostra essa parte do que está escondido por trás das câmeras, né? Que a gente também está com as câmeras. Mas o que está por trás de tudo isso, né? O que está por trás dessa falsa perfeição? Porque, né, nossas vidas não são perfeitas, né? Nosso mundo não é só os sorrisos e aquela coisa. Então, como é que a gente aceita tudo isso de uma maneira tranquila e sem perder essa essência que a gente estava falando, né? E não deixar com que isso vire um perigo de cobrança para as pessoas. Vamos falar, o que você tem a falar sobre isso, Gabi? Muito. Quando eu conversei com a Elisa, antes, né? Olha, tem uma semana que a gente decidiu fazer o podcast, tá bom? Então, acho que isso é um ponto importante. Uma semana... A gente definiu o nosso nome, a gente definiu o nosso logo, a gente agendou esse estúdio em que estamos. E ontem, meia-noite, estávamos finalizando o nosso roteiro. Olha, meia-noite! Você acha que a rede social está mostrando que ela ficou trabalhando até meia-noite? Não mostrou, né, Gabi? Não, nada que uma maquiagem, um pozinho, né, um filtro aí não resolva. Mas, de verdade, assim, esse ponto... do universo digital foi uma das coisas que me fez estar aqui hoje com a Elisa. Isso, para mim, pega muito. E por que pega, Gabi? Fala mais aí pra gente sobre isso. Porque eu quero essa vida maravilhosa. Eu quero viajar 5 vezes no ano para o exterior, de business, tá? Vamos chique, né, gente? De business. Vocês pegaram essa, né? Eu quero poder almoçar todos os dias fora. Eu quero que minhas crianças sejam sempre civilizadas, queridas, né? Eu quero que meu filho fale várias línguas, eu quero que ele entenda tudo de programação, eu quero que ele seja descolado, eu quero que ele seja leve, eu quero que ele pratique um esporte muito bem, eu quero que ele... toque um instrumento maravilhosamente bem. Nossa, já quanta expectativa, olha isso, né? Olha mas isso. eu vejo isso. Tem perfis na internet que mostram isso, não é, queridos que estão aqui gravando? E eu quero também. Então eu começo a entrar numa paranoia. Peraí, por que a minha vida não pode ser assim? Poxa, eu ralo tanto. Minha primeira profissão foi como dog walker, porque eu queria um anel e minha mãe não queria me dar o anel. E ela falou, vai trabalhar. A gente morava nos Estados Unidos e eu fui trabalhar. Eu, com 17 anos, já comecei a trabalhar, tipo, ter, né, recursos financeiros, digamos assim. Trabalhava como professora de inglês. Depois fui trabalhar como recepcionista.
porque eu queria sair de casa, porque eu queria ter a minha independência. Então eu falei assim, poxa, eu ralo pra caramba. Eu mereço, Eu né? mereço! Eu mereço! Por que Eu que mereço! essas coisas não acontecem comigo? E aí eu comecei, graças a muita terapia, tá? São, sei lá, mais de 10 anos de terapia. Aliás, vamos falar isso também. Já fica a dica de próximos episódios. Estão anotando vários episódios, né? A importância de um processo terapêutico para o autoconhecimento. Muito. A gente vai falar sobre isso. Autoconhecimento é tudo. E aí, eu comecei a perceber, peraí, conheci algumas pessoas que no mundo digital eram fantásticas. Pessoas comunicativas, pessoas autênticas, divertidas, com milhões de experiências. E eu falava assim, putz, que máximo. Só que aí eu conheci essa pessoa na vida real. E ela não era essa pessoa que eu conheci no mundo digital. E comecei a me questionar sobre isso. Não, peraí, não é ela? Que eu sou tão autêntica, eu sou tão verdadeira. Eu fico pensando, será que eu conseguiria ser essas duas pessoas? E não é julgando. Eu acho assim, essas pessoas que são uma coisa no mundo digital e são outra no real, elas perceberam ali uma capacidade. E elas estão se desenvolvendo, né? Dentro dessas qualidades. Então, são pessoas comunicativas, são pessoas que têm uma linha de raciocínio, são pessoas que conhecem muito bem os outros, então que escolhem bem as temáticas que elas vão abordar. Mas, gente, temos que ter clareza. Tá focando aqui? Um top voice no LinkedIn, uma influencer de milhões de seguidores, ela não necessariamente é aquilo na vida real. Isso é importantíssimo, né, Gabi? Gente, eu tô falando isso para vocês, e, terapia há muitos anos, autoconhecimento, mas às vezes, se eu tô numa baixa, numa bad vibe, e eu vejo um negócio desse, putz, aquilo me aflige, aquilo me impacta. Então, é um exercício diário. De novo, é voltar para o seu eu. Peraí, é isso? O que você quer para sua vida? Então, voltando só ao que eu falei, do que a Gabi quer, né? Das viagens maravilhosas e tudo em business e tal. Quanto mais eu me conecto com a minha essência e quando eu tô na minha verdade, não é isso que eu quero. Gente, não é isso que eu quero. Eu não quero essas 1000 casas espalhadas pelo mundo. A casa na praia, a casa no campo. E, de novo, não julgando. Tô dizendo, pra mim, Gabi, não é isso que eu quero. Você entendeu a sua essência, né, Gabi? Eu acho que é esse, ó. Eu quero ter uma vida leve. Eu quero ter uma vida feliz. Eu quero ter tempo de qualidade. Que isso foi uma das coisas que me fez mudar de São Paulo para Campinas. Eu morava em São Paulo, na pandemia, mudei para Campinas. Falei, eu quero mais qualidade de vida. E acho que ano que vem eu vou estar no meio do mato, porque assim, cada vez que eu vou indo em busca da qualidade de vida, mais eu quero estar em meio à natureza, mais eu quero fazer coisas que a Gabi de São Paulo nem pensava nisso. Olha que coisa louca. Olha que louco. E isso que você acabou de falar, né, Gabi? Isso traz também, não só para as redes sociais, mas essa comparação serve para grupos de amigos, grupos de condomínio, grupos de qualquer grupo que você participe, né? Essa questão da comparação, essa questão do buscar, ai, mas que legal essa vida do outro. E essa essência, muitas vezes, ela fica esquecida e abandonada. Ou as pessoas, às vezes, nem entendem e sabem qual é a sua verdadeira essência. Porque é um processo. Exato, é um processo longo de autoconhecimento, né? Muito longo, gente. Gente, eu tô com 42, eu ainda não cheguei lá. Eu tenho 45, eu esqueci de falar isso no começo, né? Então é isso, é um processo muito longo de autoconhecimento, né? Para que a gente chegue em tudo isso. E essa parte de a gente falar sobre os outros e essa expectativa traz para a gente a necessidade de entender o que a gente realmente quer, né? Você acabou de falar, poxa, eu não quero tudo isso que eu achei que eu queria. Uhum. Olha que importante que é essa reflexão, né? Quantas vezes a gente acha que quer algo, mas no fundo a gente não quer. E eu lembro das pessoas me perguntando, né? Quando eu estava fazendo minha transição de carreira, que vai ser aquele tópico que a gente já falou, né? No próximo episódio. Eu tô ansiosa. Vamos falar sobre isso. E as pessoas me falavam, Elisa, como você vai largar
esse salário ou essa carreira que você... Esse bônus, né? Esse Porque fala bônus sério. da Que é empresa. esse bônus de mundo corporativo? Eu nunca tive isso. Mas as pessoas criticam, né? E aí vem aquele externo pra gente, né? Você está sendo criticado, e aí aquilo que você demorou tantos anos para construir, agora precisa de uma desconstrução. E agora, você vai largar tudo isso? E agora, como é que você vai fazer? Então, assim, acho que volta para o ponto da gente ter coragem, maturidade e muito enfrentar esse meio que a gente acha que muitas vezes pode ser pessoas próximas, amigos, familiares, que podem estar contra algo que você mesmo quer na sua essência. Então, eu acho que aqui vale a reflexão para todo mundo. O que você realmente quer? O que te faz feliz? Qual é a essência que está dentro de você que ninguém mais ali vai te tirar, né? Que é aquilo que te faz vibrante, feliz. Então, é muito importante a gente fazer essa pergunta para a gente lidar com essas distrações, seja de redes sociais, seja de amigos, familiares, e quebrar isso, né? Isso realmente é o que eu quero, essas viagens, esses restaurantes, isso que me faz feliz? Você falou da ousadia. Não, você falou da ousadia? Falei de coragem. Coragem. Ousadia, tá tudo junto, né, gente? Acho que, coragem, assim, ousadia. Coragem, ousadia e essência, né? E ouvindo você falar, eu pensei assim, que eu falei, quem é a Gabi? Quem é a Gabi? Mas tem quem é a Gabi da família que a Gabi nasceu. Então, assim, tem a Gabi Almeida Rieger, que junto com esses sobrenomes vem cultura, vem valores, vem julgamentos, vem tanta coisa que a Gabi, hoje de 42 anos, não compactua necessariamente de tudo isso que a Gabi herdou ao nascer. Então, nossa, filosófico isso que eu falei, agora né? foi profundo, hein? Foi profundo. Foi bem profundo, mas isso é importante, é profundo. E é essa profundidade que a gente, né, tem que cavar e chegar. Mas vamos elaborando sobre isso. Vamos falar dessa profundidade aí. Vamos trazer essa profundidade à tona. Vamos trazendo. É doido, porque é o autoconhecimento, né? É a gente... Peraí, por que a Gabi faz isso? Então, assim, ontem à noite, por exemplo, fui colocar as crianças para dormir. O Davi, meu filho de 9, ele é mais sensível. Ele exige mais atenção, né? Ele é sensível. E ele não queria dormir, ele queria dormir comigo. E às vezes eu deixo, tá, gente? Olha aí, tudo bem. Eu deixo, porque é tão gostoso, né? Daqui uns anos não vão querer. É isso que eu penso. Daqui uns anos não vão querer, mas peraí, eu também não posso deixar muito. Aí ele falou, mas por que você não pode deixar? Eu falei, porque eu quero que você seja um adulto seguro, um adulto independente. E eu comecei a ter uma conversa com ele, que eu sei lá o que ele estava entendendo, né? Porque eu estava falando com um outro adulto na minha cabeça. E, bom, ele começou a ficar irritado e começou a falar 1000 vezes, eu quero dormir com você, eu quero, porque eu não posso, e questionando. E eu estourei. Eu falei, chega! Você não vai mais dormir comigo a partir de hoje. Acabou. A hora que eu fui dormir... Culpa, olha a culpa de novo aí. Culpa. Eu falei assim, mas peraí, por que eu estourei? Então, assim, quem sou eu hoje? Qual é a mãe que eu gostaria de ser? E eu tenho alguns comportamentos que eu não me conecto comigo mesma, sabe? Eu não acho que foi bacana. Então, por exemplo, eu falei assim, vou falar isso na terapia. Por que eu sou assim? Por que eu sou explosiva? Isso vem de um passado, vem de algum lugar. Olha e entender e transformar, sabe? Eu quero ser uma mãe mais empática com o Davi, eu quero poder acolher, porque ele, ali naquele momento, ele manifestou uma dor real, né? Uma dor, assim, eu tô me sentindo vazio, eu quero a minha mãe, eu quero ficar com a minha mãe. E eu, mãe, tinha que mostrar para ele que não, ele precisa ser seguro, ele precisa ser independente, ele precisa gostar do quarto dele, ele tem que dormir.
Nossa, lá na precisa, frente. né? Disso, a rigidez toda, todo tempo, né? Exato. Então, tá vendo? Ó, tem um trabalho comigo mesma, que eu não quero mais ser essa mãe explosiva que eu sou às vezes. Eu quero me sensibilizar, eu quero realmente acolher. Que eu acho que isso é muito do que estamos fazendo aqui. A gente quer nos acolher e a gente quer acolher vocês. Exato. E olha que interessante, né? Porque a gente caiu no assunto filhos, né? Que esse daí é um tema gigante também. Porque a gente também se conecta nisso, né, Gabi? Nesse lado dessa imperfeição, né? Porque eu também tenho vários desafios com o Enzo. O fato da gente ser uma mãe que está fora, que trabalha, que tem nossa vida, nossa demanda, faz a gente ficar ausente em alguns momentos, né, com eles. Então, esse pedido ali de socorro, né, quero dormir com a minha mãe, eu também recebo isso do Enzo, ou através de uma atitude que acontece com ele na escola, que a gente também pede ajuda, né, e obrigada a todo mundo, psicólogas que trabalham junto com a gente ama. Temos mais isso em comum. Olha a psicóloga do Enzo é a psicóloga do Davi. Ai, que legal. Depois a gente dá os créditos aí, né? Então, assim, isso é muito incrível, né? Porque também a gente aceitar essa imperfeição de que a gente está buscando. Primeira coisa que a gente falou lá atrás, né? Reconhecer. Então, vamos recapitular, né? Eu reconheço que eu preciso dessa ajuda? Eu reconheço que eu não estou fazendo bem esse papel, que está desequilibrado? É um ponto importante, número 1, né? O ponto 2, o que eu preciso fazer? Autoconhecimento, buscar ajuda. A gente está falando da importância de terapia. As pessoas têm contra isso. Eu não sei de onde nasceu essa coisa, né? Que vem lá de trás. Agora as pessoas estão mais abertas depois da pandemia. Mas antes era uma coisa quase que um tabu. Imagina. Gente, é ferramenta de autodesenvolvimento. Importantíssimo. O ponto 3, pedir ajuda, né? Pedir ajuda. A gente tem essa coisa do somos super mulheres, damos conta. Mentira, vamos desmistificar isso, gente, não damos conta de tudo, não. Mas precisamos buscar o como. Ajuda, então, psicólogo, ajuda em casa, marido, né, rede de apoio, que, né, muitas pessoas, rede de apoio fundamental. Então, assim, Babá dos meus filhos, que eu amo, vai ter um capítulo sobre isso, né? Pra falar babá, sem babá e tal. Dedé, isso é tudo na minha vida. Olha aí, gente, já saiu 5 capítulos aqui, vocês já notaram, né? Então é isso, a gente buscar entender essa imperfeição, reconhecer, buscar ajuda e fazer isso acontecer. É isso que vai dar o equilíbrio no caos, gente. É isso. É isso aí. Se perguntarem, dá uma dica de sucesso. É isso, e é isso que faz a gente buscar e às vezes está mais equilibrado aqui, desequilibrado ali, e essa busca constante, é uma dança, né? Eu costumo dizer que é uma dança tudo isso. A orquestra que a gente fala aqui, ó, desse nominho aqui, essa dança, porque não vai ficar, uma hora tem um instrumento ali tocando que é o seu trabalho, uma hora é a família, uma hora são os amigos, e a gente vai orquestrando isso, né? E aí vai um pratinho, começa a cair, você dá aquele girinho ali. Outro pratinho vai cair, você gira de novo. E aquele equilíbrio vai entrando em sintonia. Acho que aí é a busca da leveza, né? De trazer isso através do autoconhecimento, através da ajuda, através da consciência, que pode ser buscar coisas lá do passado, né? Como a Gabi já trouxe aqui. Poxa, eu fui revisitar como eu era, como eu fui educado. Quais eram as coisas que faziam sentido lá atrás que hoje não fazem mais? Que eu tenho que transformar, né? E aceitar isso, e perdoar isso, aceitar esse passado de todo o coração, gente. Um beijo para os nossos familiares lindos, porque a gente aprende todo dia, né? E agora a gente também quer ser diferente para os nossos filhos, em outra etapa, em outra jornada, porque o mundo está mudando e necessita outras competências de todos nós. E acho que isso que você falou, de aceitar, né? Aprender e pedir ajuda. Antes da pandemia, não sei se foi na pandemia, eu, né, com essa energia toda, vocês podem ver, falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer dentro de casa? Porque eu já sempre soube que eu preciso estar com pessoas. Então, tudo fechado, né? A gente morava num apartamento em São Paulo, eu descia umas 5, 6 vezes por dia, ia num mercadinho local do lado de casa. E meu marido ficava assim, você vai fazer o que agora? Não, vou comprar uma coca. Aí eu passava 2 horas, vou lá no mercadinho, você vai fazer o que agora? Não, comprar o açúcar. Eu já não tinha mais o que comprar.
Mas eu inventava, porque na verdade eu não queria ir lá comprar. Eu queria ir lá bater papo com a pessoa do caixa. Que naquele momento, ela não sabe, era uma moça, a importância que ela teve na minha vida para me apoiar a passar pela pandemia. E na pandemia, eu ficava mais tempo absorvendo, consumindo redes sociais. Também por conta do trabalho e tal. E eu falei assim, gente, quer saber? Eu vou começar a falar. Porque eu quero mostrar a vida real, a vida como ela é. E eu vou começar a falar sobre isso, para me ajudar, porque eu teria uma ocupação. E também para ajudar as pessoas, quer dizer, para quem fizer sentido, que quisesse e tal. E eu abria as gravações, eu falava assim, meus queridos fãs, bom dia. Olha a necessidade profunda da pessoa, do social que a gente tá falando. Agora, você imagina quem não é assim, olhando pra isso e falando, né? Maridos, fica a dica aí, os maridos olhando e falando, meu Deus, que loucura. Não, o Pedro ficava sentado. Eu usava, assim, tinha a Dedé, que trabalha comigo, né, a babá há 10 anos, tal, tinha outra pessoa em casa, elas todas viraram meu cameraman, não sei o quê, eu falava, me ajuda aqui, tal, coloca a câmera ali, aí eu começava, meus queridos fãs, quando eu olhava pro Pedro, ele tava assim, meu Deus, que pessoa que ET, isso? do Que outro fãs? mundo. Que fãs? Eu falava, não sei, eu tô com vontade, eu quero fazer, deixa eu fazer, sem julgamento. Né? Eu preciso. E, bom, até hoje, tem pessoas, né, que me conhecem dessa época, que falam, meus queridos fãs. Mas por que eu tô trazendo isso aqui? Porque um dos posts que eu fiz, que entra na questão do autoconhecimento, por trás dessa Gabi, de 42 anos, extrovertida e tal, existe uma Gabi com depressão e ansiedade. Quer dizer, eu não podia vir só com um ou outro. Eu vim com um pacote completo. De falar disso, Gabi! E eu fiz um post e falei para todo mundo, para quem quisesse ouvir, me arrepia, porque naquele dia, naquele momento, foi muito desafiador para mim, porque eu estava abrindo para todos, né? Família, amigos, parceiros de trabalho, enfim, clientes, né? De repente eu me expus de uma forma, mas eu quis, foi intencional. Justamente porque a gente estava passando, né, pela pandemia, muitas pessoas precisando de ajuda, muitas pessoas com dificuldade de se abrirem. E eu falei, gente, eu vou fazer a minha parte, porque isso também me ajuda. Uhum. E fiz lá, eu tenho até hoje esse post no Instagram, e eu recebi tantas mensagens maravilhosas de pessoas falando, nossa, Gabi, eu não acredito, porque eu sou essa pessoa brincalhona no dia a dia, então as pessoas jamais imaginavam. Uhum. Então, pessoas dizendo, eu não acredito, pessoas dizendo, nossa, Gabi, que coragem a sua, eu também tenho, então trazendo as suas reflexões, né, os seus desafios nesse sentido, e foi maravilhoso. E eu quis trazer isso agora, porque eu acho que o podcast é um espaço para isso. Perfeito. Para a gente ser muito transparente e muito aberto, sabe? De novo, sem julgamento. Perfeito. Eu acho que você trouxe um ponto-chave, né, Gabi, para a gente falar agora, que é a parte de saúde mental. Eu acho que é mais um ponto que nos conecta. Eu acho que vocês já estão vendo vários pontos de conexão. Por que às vezes 5 encontros ficam tão profundos, né? Primeiro porque eu acho que a gente vem com uma base de autoconhecimento que faz a gente ter essas conversas profundas. Eu contei coisas pra Gabi, gente, da minha vida, que eu fiquei pensando depois, como eu contei tanta coisa pra uma pessoa quase desconhecida, né? Eu fiquei pensando depois sobre isso, eu falei, nossa, mas eu acho que é por isso, a gente tá tranquilo pra gente se mostrar vulnerável, né? Eu acho que esse é um outro ponto que eu acho importante falar com todos vocês. A gente falou aqui, ó, saúde mental e vulnerabilidade. Então, assim, acho que as pessoas têm essa coisa do, preciso ter uma casca. Eu venho do mundo corporativo, gente, é assim uma coisa que você tem que ter aquela postura que você não tem que estar sempre ali. Eu não posso mostrar para minha equipe que eu não tô bem. A gente vem desta cultura, né? E eu acho que eu passei vários episódios na minha vida que mostram a importância da gente ser vulnerável. Acho que os momentos da minha vida onde eu mais me mostrei vulnerável, onde eu tinha um relacionamento que terminou, onde eu tive que expor isso para as pessoas da minha equipe, de uma maneira aberta e transparente, de falar para eles,
eu não estou bem. Eu não estou bem, é isso que está acontecendo. Não, e só um parênteses, você dentro do RH. É isso, eu dentro do RH. Ainda tem um agravante aí. Meu Deus, né? Mas assim, foi um dos momentos, tem vários importantes da vida que a gente vai citando aqui. Mas eu acho que quando eu me mostrei vulnerável, quando eu abri isso para a equipe, eu falei, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, porque eu não estou bem, não vou conseguir dar o meu melhor, que eu sempre fui uma pessoa, né, de alta performance, que era promovida e tal. E você se vê naquele momento que você tá assim, na lama, na lama, e você fala, gente, eu vou ter que expor isso, porque assim, não é sustentável. Não é sustentável isso. Então, e foi o momento de mais conexão que eu tive com a minha equipe na minha vida. Porque as pessoas olhavam para mim, o que você precisa? Como eu te ajudo? Gente, começou a ter uma mobilização das pessoas em prol de querer me ajudar, como eu nunca tinha visto na vida, porque eu me mostrei aberta e vulnerável, né? Vulnerável e na imperfeição, naquilo que não está bem, naquilo que não está funcionando. Sem máscara, sem proteção, sem... Eu sou alta performance e vou ficar assim. Não é real, gente, irreal. E olha, você precisou chegar na lama. Na lama, no fundo do poço. No fundo do poço. Meio que assim, não tem alternativa. Vou ter que ser vulnerável. Eu vou ter que admitir, porque eu não consigo mais sustentar isso, né? E eu, foi isso na pandemia também, né? Eu estava ali na lama, eu falei, gente, eu vou falar para as pessoas, eu vou ter que fazer isso por mim. Isso. Então, a gente precisa chegar na lama, no fundo do poço, para a gente criar essa consciência. Ou não, né? Não. Esse eu acho que é a reflexão, né? É legal. Ou não. Como a gente fazer esse processo sem ir nesse lugar, né? Por meio de aprendizados, né? Por meio do convívio com pessoas, da escuta ativa, né? E das reflexões, trazer isso para nossa vida. É aquela coisa, se o conselho fosse bom... Não dava vendia, né? Não dava vendia. É isso. Então, vamos transformar isso, vamos começar a realmente ouvir as pessoas, né? Sermos vulneráveis. Com isso. Exato. Não tem perfeição, somos vulneráveis, é isso. De coração, eu acho que aqui né? A gente vai trazer muito os desafios, os perrengues que a gente passou, né? Com o intuito de que você, que está nos ouvindo, não tenha que passar por isso. Exato, né? Aprenda, encurte caminho. Encurte a gente falou de ir na lama e no buraco, a gente não precisa ir lá. Né? Eu acho que esse é o ponto. A gente chegou num ponto que a gente quer ajudar as pessoas a não ter que encontrar essas coisas neste lugar, né? Que a gente falou da lama, de uma dor profunda. De uma dor profunda. Então, como a gente faz isso de outra maneira? Como a gente aprende com essas histórias que a gente tem para compartilhar aqui com vocês? Como a gente passa por isso de uma maneira mais rápida e tranquila, mais leve, com leveza, com autoconhecimento, porque isso vai deixar, tudo mais gostoso, né, Gabi? Tudo. E só pegando um gancho, que a gente pega um gancho que não para, gente. A gente vai ficar aqui até amanhã falando. A gente falou de saúde mental, né? Saúde mental, a gente falou aqui, de um tema muito importante, que agora, inclusive, virou lei, né? De que, NR1. NR1 virou lei da saúde mental dentro das empresas. E esse é um outro tema que nos conectou lá atrás. Quando a gente falou de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida. A gente tem tanto assunto para falar sobre isso, gente, porque... Qualidade de vida, a gente cuidar do tema de saúde mental é necessário. Acho que a pandemia escancarou isso para todo mundo, né, Gabi? Escancarou essa necessidade, porque a pandemia colocou as pessoas nesse lugarzinho que a gente falou de lama, de fundo do poço aí. Muita gente entrou nesse lugar por conta da pandemia. Então, a saúde mental, ela sempre foi uma coisa assim, meio velada, as pessoas não falavam sobre isso, e eu tenho um histórico enorme desse assunto, familiares, amigos, eu também já tive várias situações com relação ao assunto de saúde mental, e isso, assim, gente, é um fator que a gente tem que cuidar todo dia, né? Todo dia da nossa saúde mental, porque a gente às vezes está lá se dedicando, trabalhando, tentando equilibrar esses 1000 pratinhos que a gente falou no começo, mas o que a gente faz efetivamente para a saúde mental? E aí eu queria algumas dicas do que você tem feito, Gabi, porque no meu caso, eu estava na pandemia na Inglaterra, eu morava fora do país na época,
E veio a pandemia, eu lá, lockdown, casa trancada na Inglaterra, outro país. Eu falava, gente, eu vou morrer nesse país, longe de todo mundo. Era isso que passou lá É dentro lógico. Eu falava, gente, eu vou morrer aqui, eles não vão me dar o oxigênio lá porque eu sou estrangeira. Juro, olha a pira que a gente vai, a coisa onde vai. Mas foi real, eu senti isso. Sim. Eu senti muito medo de ficar longe da minha família, longe de todos, né? E uma coisa que tem a ver com a minha transição de carreira é porque eu reconectei com a bike. Eu comprei uma bicicleta, coloquei na minha casa, eu comecei a me exercitar muito novamente. E aquilo foi me dando muita energia física e mental para eu ir lidando com aquela situação de lockdown em outro país, longe de todos, onde eu não ia ter ajuda, porque as pessoas não iam nem conseguir chegar no meu país ou eu sair, né? Então, acho que uma dica importante para mim, que sempre funcionou muito, é o exercício físico. Então, não é à toa que o exercício físico é recomendação médica. Você vai no médico e ele fala, você está se exercitando, está comendo bem? Então, é uma recomendação médica. Então, é importante a gente cuidar. O que estamos fazendo para cuidar da nossa saúde mental? Eu estou fazendo isso. O que você está fazendo, Gabi? Bom, desde que eu fui diagnosticada, né, que eu fui a um psiquiatra, eu já fazia terapia há muito tempo, aí fui a um psiquiatra e fui diagnosticada com transtorno misto ansioso depressivo, ele me falou 3 coisas: terapia, remédio e atividade física. Sem essas 3 coisas, você não vai, né, se sentir 100% nesse aspecto. Olha que importante isso, né, de buscar essa ajuda que a gente falou lá atrás. Sim. E exercício físico sempre foi uma relação de amor e ódio. Na escola, eu praticava tudo. Não era bom em nada. Mas por que eu praticava tudo? Porque eu sou a Gabi sociável. E eu queria estar no bochicho, eu queria estar no meio da galera. Eu queria participar das viagens, né? De torneios, enfim. Ai, delícia, jogos. Adorava isso. Jogos jurídicos, né? Eu sou formada em Direito. Nem falamos disso, mas teremos outros momentos para isso. E então era isso. E aí, eu mais velha, falei, não, eu tenho que fazer atividade física, entendo a importância, né? Há 15 anos eu trabalho na área da saúde especificamente, né? Quer dizer, marketing só da área de saúde, então eu convivo diariamente com esse tema, né? Com esse tema, leio muito sobre o assunto e falei, meu, não dá mais. Mas era aquela coisa forçada. Uhum. Era uma coisa forçada. E aí, volta no psiquiatra e ele fala, como é que tá a atividade física? Falei, tô sem motivação, tô sem vontade, não tô conseguindo. Até que, 1 ano atrás, eu acho que eu tive um gatilho, né? Eu acho que é importante também, quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai percebendo o que é aquele gatilho que vai fazer essa transformação na nossa vida. Que legal, onde buscar esse fio da meada aí, né? Porque muitas vezes não é uma coisa natural. Uhum. Eu tenho uma amiga que é maratonista, ela ama. Ai, não, meu joelho já doeu. Ela fala, nossa, é fácil acordar cedo? Não é, mas é um negócio que já tá enraizado, sabe? Na cultura, na vida dela. Pra mim nunca foi assim. 1 ano atrás, conversando aí com o psiquiatra, meu médico da família, eu falei assim, gente, eu preciso. O que eu vou fazer? Já tentei de tudo, já fui pra dança, e na dança eu falei, putz, vou gostar, uma coisa mais descontraída, fiz a primeira aula. Gente, eu não tenho sensibilidade corporal, assim, eu não tenho conexão corporal. A turma toda ia pra direita, eu ia pra esquerda. Eu falei assim, não vai dar certo. Não é pra mim, não é pra mim. Não, eu vou desafinar todo mundo que tá aqui, tentando dançar bem e tal. Vamos pro próximo, né? Vamos pro próximo. E assim eu fui indo. Há 1 ano atrás, me inscrevi na academia e falei assim, eu vou fazer todos os dias. É pertinho de casa, isso pra mim foi uma coisa importante. Porque você tem que pensar nessa logística. Como eu já sou preguiçosa, qualquer coisa distante, eu vou inventar todas as desculpas do mundo para não ir. Então, escolhi uma academia muito perto e eu amo podcast. Não à toa estou aqui. E eu falei assim, quer saber? Eu só vou poder ouvir podcast quando eu estiver na academia.
Olha que legal. Olha essa dica, gente. Estão pegando a profundidade de você pegar algo que você gosta muito e ama e colocar isso dentro de uma tarefa que você não gosta. Chata. Que pra mim é lavar louça, pessoal. Então, olha, cada um conseguir fazer essa conexão do que gosta. Isso foi a transformação pra mim com relação à atividade física. E, então, hoje eu corro, amo correr, porque ele traz essa coisa da endorfina, da adrenalina e tal, que é fundamental pra minha saúde mental, né? Pra tratar a minha doença. E eu escuto o podcast, que é um negócio que eu adoro. Eu saio revigorada desse momento. E a outra é a equitação, que foi algo que eu encontrei quando mudei para Campinas, que eu sou apaixonada, que eu jamais na minha vida, aos 42 anos, me imaginei fazendo hipismo, me imaginei tendo uma atividade física que me completasse. Que me completasse, que conectasse com a minha essência. Eu já fiz de tudo, gente. Tudo que você possa imaginar, eu já fiz de atividade física. Olha, demorou, mas encontrei. E hoje ela é campeãzinha, que é campineira, campeã. Enfim, muito legal, né, Gabi? Olha que dicas importantes, gente. A gente conectar algo que a gente ama com aquilo que a gente não gosta. A gente encontrar algo que realmente nos dê o prazer, que gera aquela energia vital que a gente precisa. E cada um vai ter uma resposta sobre isso. Ela não é uma resposta única, né? Para a Gabi, ela encontrou isso na equitação, com os cavalos. Eu encontrei na bicicleta, né? Que sempre foi uma coisa que me associou à liberdade, a movimento, à música. E cada um vai encontrar a sua forma, né? Minha irmã encontrou na dança. Então, cada um encontra a sua forma de buscar essa energia, né? Mas a gente não tem como fugir de buscar isso para cuidar da saúde mental, né? Eu acho que as empresas falam muito hoje sobre a palavra burnout. Acho que quantas pessoas aí já ouviram? Ou esgotamento mental. A importância da gente dar atenção devida a isso. Né? Não deixar as coisas chegarem num limite. Não deixar essa corda esticar tanto que ela vai estourar. Então, acho que a dica que a gente quer deixar para todos vocês com esse papo aberto que a gente está tendo aqui, falando das nossas vulnerabilidades, da nossa história, é que cada um de vocês possa pensar, qual é essa corda hoje que eu estou esticando tanto que ela vai correr o risco de estourar, e esse é o esgotamento, esse é o burnout, o esgotamento. Então, qual é essa corda hoje da minha vida para que você cuide dela, para que você flexibilize ela, para que você coloque os elementos de prazer, né, Gabi, dentro dessa corda. Então, trazer, né, o exemplo dela, de ouvir uma coisa que ela ama do podcast dentro da dificuldade. Então, qual é a sua corda? Qual é essa corda esticada hoje para você? Cada um vai ter uma resposta sobre isso. E sabe uma coisa? O que eu descobri hoje, muito recentemente, tá? Meu aniversário foi em fevereiro, né? Estamos ainda no mês de fevereiro. E para mim, aniversário é sempre uma possibilidade de renovar, né? De olhar para o que funcionou, o que não funcionou, tal, e estabelecer metas. E não precisa ser aniversário, né? Acho que a gente pode fazer isso a qualquer dia. Acordei, o que eu quero para mim daqui em diante? Então, essa questão da atividade física, de você encontrar algo, né, que te motive, que te dê um prazer, não é apenas pela saúde mental. Hoje eu vendo, por exemplo, eu tenho um projeto para fazer, eu fico enroscada no projeto. O pessoal que trabalha comigo já sabe, eu falo, eu vou na academia, eu vou correr, depois a gente conversa. Então, é um espaço também para eu encontrar a minha potência, porque eu saio de lá revigorada. Com ideias para o seu projeto. Com insights, né? E tem uma questão de sensibilidade também, de você estar aberta para isso acontecer. Sim. Tem momentos na vida que a gente está um pouco mais travado, então a gente não se permite vivenciar essas experiências, essas oportunidades. Mas para não ir muito longe, tá, gente? Porque estamos no estúdio, é a primeira vez, é muita coisa nova e tem um reloginho aqui contando. O fechamento que eu queria fazer, além da coragem, além da ousadia que a gente tem que ter na vida, acho
que uma coisa que a gente não falou, que a gente vai tratar bastante, é a empatia. Perfeito. Que palavra maravilhosa. Não. Gente, empatia é fundamental. Você realmente olhar para o outro como um ser com qualidades, com defeitos, com vontades, com angústias, com dores, com dúvidas. É tão bom, né? Nos faz tão bem, né? Acho que, assim, eu não tinha noção, e eu comecei a ter muito recentemente, de verdade, do quanto isso me revigora, do quanto isso me potencializa, quando eu estou verdadeiramente disposta a olhar para o outro, ajudar o outro, a me conectar com o outro. Nossa, e essa é uma missão tão linda e tão difícil ao mesmo tempo, né, Gabi? Justamente por vários dos fatores que a gente falou no começo. Principalmente por sermos diferentes um dos outros. Então, exercitar a empatia na diferença, gente, é um trabalho que exige muita percepção, muito cuidado, porque a gente tende a perceber no outro, ou criticar no outro, né, aquilo que a gente tem de diferente. Uhum. Então, e isso torna o processo de empatia muito mais difícil, né? Nossa, por que a Gabi tem que ficar descendo toda hora lá na pandemia para ficar comprando uma coisa e conversar com a pessoa? Porque é uma necessidade daquela pessoa. É isso. Né? Por que eu tenho que ser empático com alguém que é tão diferente de mim, vai me exigir mais? Então, eu me conectar com alguém que é mais quieto, que não vai expor e não vai falar tão abertamente as coisas comigo, vai me exigir mais, porque eu vou ter que encontrar uma outra forma de acessar essa pessoa. E o meu processo de buscar a empatia com ela vai ser mais desafiador, sim, para mim e para ela, porque somos diferentes. E quando a gente entende isso, quais são essas diferenças fundamentais, como eu me comunico, não usando só a minha forma de comunicação natural, mas a comunicação do outro, que às vezes pode ser o silêncio. Como eu entendo aquilo para eu me tornar empática com aquela pessoa. Nossa, isso Gente, sim, muito profundo. É muito profundo, né? Parece ter uma viagem, né? É maravilhoso, Mas profundo e maravilhoso mas ao isso mesmo é a tempo. vida, né? Essa isso coisa, é a vida. Essa coisa e tudo toda. isso que você trouxe conecta muito. Você falando, eu falei assim, gente, esse logo, essa identidade visual, o nome que a gente criou e a tagline, é isso, é sobre isso, né? A gente, de uma forma muito simples, mas muito Aberta. verdadeira, a gente chegou num resultado que, às vezes, né, empresas, eu venho de agência, levam meses para chegar nesse ideal, que é a difícil arte de orquestrar a vida. Porque o que seria de uma orquestra se todos fossem violinistas? Imagina! O que seria de uma orquestra se todos fossem maestros? Quer dizer, cada um tem um papel muito importante na orquestra, e é isso que faz da nossa vida ser tão mágica. E eu tô muito reflexiva desde o meu aniversário, gente. Peço desculpas aos ouvintes, mas eu tô mesmo profundamente reflexiva. E foi um podcast de uma americana que se chama Mel Robbins, que começou a mudar o meu mindset, assim, a forma como eu penso. E há uns 3 anos eu falo que eu quero fazer um podcast. Porque eu tinha essa vontade. Poxa, será que se eu trouxer as minhas experiências, eu vou conseguir sensibilizar o outro a ponto de que ele tenha a oportunidade de ter uma vida melhor, de ter uma vida mais leve, de ter uma vida mais feliz? Então, a intenção aqui é compartilhar para que você absorve aquilo que faz sentido para você. Eu acho que, né, assim, a minha vontade, eu tenho certeza aqui da Elisa, é que aqui seja esse ambiente transparente e aberto, e a gente faz isso por você, claro que por nós, mas assim, a gente quer ser útil a vocês, tem que fazer sentido para vocês. E a gente não tem um script pronto. Então, a gente convida todos vocês, não é, querida? É isso. Que tragam sugestões, temas, tópicos. Exato. Nossa, Gabi, Elisa, gostaria que falasse sobre,
sei lá, gravidez, ou, né, assim, o que a gente passou sobre trabalho, sobre os desafios em casa, sobre a educação dos filhos, o que quer que seja, o que a gente puder, a gente vai falar, porque eu acho que também a gente é muito honesta e a gente é muito verdadeira. A gente jamais vai trazer algo aqui que a gente não sinta confiança também para falar, né? Ou que a gente não viveu verdadeiramente, né? Eu acho que é esse que eles podem esperar da gente, né, Gabi? Vivemos verdadeiramente e opiniões muito transparentes e verdadeiras sobre tudo. Podem perguntar, fazer perguntas difíceis, a gente vai responder com a nossa experiência, né? Exato. Então, acho que a gente tem uma bagagem muito bacana, né, Gabi, para compartilhar com vocês. A gente espera que realmente possa ser útil para todos. No final das contas, nós duas, o que a gente tem em comum, a gente viveu muito caos, né? A gente já identificou aqui. A gente viveu muito na lama, a gente viveu muitas dores. Mas muitos sucessos também. Muitos sucessos também, exato. Mas a gente não tem medo de arriscar, a gente não tem medo de falar abertamente, a gente não sabe tudo, a gente não tem respostas prontas para tudo. Como esse podcast hoje, por exemplo. Aliás. Mas é genuíno a nossa vontade de fazer o bem. Isso é uma coisa muito genuína nossa. É isso, e servindo para alguém de alguma forma é o que a gente espera, né? Porque a história de cada um é única, né? Por isso que a gente colocou aqui, né? A arte. Então, a arte, ela é única. A arte é individual, mas ela pode ser bela e ela é apreciada por diferentes pessoas. Então, a gente espera que a história de cada um, que vai ser construída individualmente, vai ter do seu jeito, com as suas pitadas ali, e que a gente possa se inspirar de alguma forma, aprender. E sendo útil, a gente vai ficar, assim, super feliz. Porque esse é o objetivo, porque é de coração, né, Gabi? Genuíno, de coração, feito pra vocês, assim. Conseguimos! Com muito... o primeiro podcast! E é isso. A gente ainda não sabe quantos episódios terão, mas a gente sabe de uma coisa. A gente veio pra ficar. É isso, gente. E a gente quer deixar uma reflexão, então, para casa, hein? Depois de tudo que a gente falou aqui, a gente quer deixar uma perguntinha para cada um refletir. Então, vou olhar para essa câmera aqui. Vamos lá. Em que momento da sua vida, ou momentos, né, recentemente, você consegue se perceber feliz e leve? Consegue fazer essa reflexão? Depois a gente vai colocar que a gente quer ouvir. Que momentos foram esses? Se vocês puderem deixar... os comentários, para a gente saber que momentos são esses. Reflete sobre isso, porque isso vai ser bem importante para a gente continuar aqui nosso bate-papo, porque se a gente consegue perceber esses momentos, gente, assim, olha, pode ser aí uma virada de chave para você ter essa vida mais tranquila, feliz e leve, que é o que a gente está buscando aqui. Sair do caos com felicidade e leveza. É isso. Maravilha! Até a próxima! Aê! Lá então, tchau, tchau, até!